Dor no ombro. Quantas pessoas sofrem com isso? Quantas pessoas são acometidas por essa dor? Por isso, vamos falar desse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero poder te ajudar com isso, que eu sei o quanto as pessoas sofrem com isso. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95, associado com a fisioterapia, e eu já vi vários casos, o quanto as pessoas realmente ficam limitadas. E por isso a gente vai falar desse assunto. Se você já está curtindo esse assunto, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse assunto é bacana e ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. Sabe aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa? Compartilha com ela, para que ela venha participar desse nosso bate-papo. Essa dor no ombro, eu sei o quanto ela é limitante em vários aspectos. A gente vai abordar isso aqui ao longo desse nosso bate-papo. A dor no ombro, ela é limitante para as atividades do dia a dia, para as atividades diárias, de lavar roupa, passar roupa, colocar roupa no varal, varrer, passar um pano, passar um rodo, dirigir, enfim, tem várias atividades nossas no dia a dia que o ombro, colocar roupa, tirar roupa, que essa dor no ombro ela limita muito. A articulação do ombro é uma articulação muito interessante. Óbvio que eu não vou ser extremamente técnico aqui, mas quem já me acompanha há algum tempo sabe o quanto eu gosto de explicar o que está acontecendo, definir as situações para dar clareza para quem está com essa questão, saber exatamente o que está acontecendo. E a articulação do ombro é uma articulação muito interessante. Poucas pessoas leigas têm essa clareza. E eu vou te passar aqui minimamente para você poder entender. Imagina que isso aqui é o braço, né? O meu antebraço aqui representa o braço, né? Aqui, ó, o húmero, né? Do cotovelo até o ombro, tá? Então, ó, aqui é o ombro e aqui seria o cotovelo, tá? E aqui aqui em cima, no tronco, né? Que tem esse ossinho da asinha aqui de trás, que a gente chama de escápula. Ele forma um receptáculo aqui para receber essa cabeça do húmero. Entende o que eu estou falando? Então, ó, essa asinha aqui atrás, ela forma um receptáculo aqui e ela recebe a cabeça do húmero que está vindo aqui. Então fica algo mais ou menos assim, ó, certo? Cabeça do húmero e o receptáculo. Só que esse receptáculo ele é muito raso e a cabeça do húmero ela fica um tanto quanto instável aqui. O que segura a cabeça do húmero aqui, basicamente, é tecido mole, ou seja, os músculos que estão aqui em volta e os ligamentos que estão aqui em volta e a cápsula do ombro. Então, o ombro ele fica razoavelmente solto. Por isso que a gente tem essa liberdade total de movimento, ó, de fazer esse movimento aqui, ó, que é um movimento bem amplo, né? As outras articulações não têm essa amplitude toda de movimento. O ombro só tem porque tem toda essa liberdade que eu disse, né? E isso tem um lado positivo, que é essa amplitude toda de movimento, e por outro lado, tem essa questão que o ombro é uma articulação um tanto quanto instável. E isso é um dos motivos para começar o problema, para a gente começar a ter problema na articulação do ombro. Então vamos entender tudo isso, que vai ficando cada vez mais fácil. E aí a gente vê lá os diagnósticos, né? Tendinite, bursite, né? Que são os mais comuns, que as pessoas, tá na boca das pessoas. E tem uns que são menos conhecidos, a gente vai falar também sobre isso. Entendendo isso, a gente começa a ter uma amplitude, né, maior do que é essa dor no ombro. Porque muitas vezes eu sou abordado, a pessoa fala assim, nossa Eduardo, eu estou com uma dor no ombro, o que eu faço? Eu não sei. A dor no ombro, ela pode ser N situações acontecendo. Eu preciso entender exatamente o que está acontecendo. Assim, sabendo o que está acontecendo, eu posso tomar a medida correta. É mais ou menos assim, como é que eu vou te dar um remédio se eu não sei o que você tem? Se eu não sei o diagnóstico? Eu tenho que ter um diagnóstico para poder te dar o remédio certo. E a dor no ombro é exatamente igual. Vamos lá. Se essa dor está realmente limitando, preciso resolver. E isso gera um senso de urgência nas pessoas, que pode ser positivo, mas pode também não ser tão positivo assim. A gente vai entender também ao longo desse nosso bate-papo. Eu quero que você entenda o seguinte, já de cara o que a gente está falando, né?
eu preciso achar a resolução desse problema. Eu preciso achar a resolução. Eu preciso encontrar aquela luz no final do túnel para eu poder efetivamente sair dessa situação que eu estou hoje. Como que eu vou fazer isso? E aí a gente vai entender quais são as possibilidades. É assim, ó. As pessoas me procuram lá em cima, né? Lá em cima é a minha sala, né, de atendimento, que a pessoa vem para um atendimento clínico, com uma dor específica, nesse caso que nós estamos falando aqui, a dor no ombro, ela chega ali já no semi-desespero, porque ela tem dificuldade até para escovar o dente, ela tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade, como eu disse, para colocar roupa, para tirar roupa, para fazer as atividades mais básicas, para tomar banho, né? As atividades mais básicas do dia a dia. Então ela chega ali no semi-desespero. E isso é legal, por um lado, porque o que você propuser para ela fazer em casa, ela vai fazer. Mas por um outro lado, ela pode começar a tomar algumas decisões que vão dar um tiro no próprio pé. Vai remar contra o caminho que ela quer caminhar. Percebe? Muito bom. Algumas pessoas, elas pensam o seguinte: essa dor no ombro veio para ficar. Já está muito tempo que eu estou com essa dor no ombro, ela veio para ficar, é assim mesmo. A minha avó tinha, a minha bisavó tinha, a minha tia, irmã da minha mãe tinha, e aí é isso aí. Vai ficando um pouquinho mais velho, vai ganhando um pouquinho mais de idade, essa dor no ombro vem e fica. Isso é mentira. Isso não é real. Isso é conto de fadas, tá? Se a dor no ombro veio, eu preciso entender por que essa dor veio. Qual é o motivo que essa dor veio. Eu lembrei até de uma história aqui que eu não ia contar, mas eu vou contar. Mas não agora, eu vou contar um pouquinho mais pra frente. E eu preciso entender, né, o que efetivamente está acontecendo. Se eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para que caminho que eu sigo. Essa dor, ela não veio para ficar. Põe isso na sua cabeça. Ela não veio para ficar. Ela só vai ficar se você permitir que ela fique. Precisamos entender o que está acontecendo e ir para o caminho certo. Então tá. O que você chama de entender o que está acontecendo, Eduardo? Eu preciso de um diagnóstico. Então, por exemplo, vamos lá, bursite ou tendinite é um diagnóstico, mas é um diagnóstico, vamos dizer assim, ortopédico. Tem uma tendinite no tendão, vou falar bem tecnicamente aqui, do supraespinhoso, que é um músculo que fica aqui em cima da região do ombro, tá? Embaixo do trapézio, que é esse músculo aqui, né? Que fica aqui em cima. Tá, beleza. Agora, o que está causando essa tendinite no supraespinhoso? É aí que eu preciso entender, é aí que eu preciso entrar. Percebe? São atividades do dia a dia, é uma má postura que eu tenho, é uma atividade que eu faço de trabalho, é uma posição que eu fico na hora de dormir, é uma posição que eu fico em casa assistindo filme por horas, é uma posição que eu fico jogando videogame. Eu preciso entender o que eu faço para causar isso. Entende? Olha só, eu sempre gosto de dar esse exemplo. A gente está andando em casa, aí bate o dedo mindinho no pé da cama, sabe? Dói pra burro isso, né? E aí fica ali doendo algumas semanas. Aí a tendência é que essa dor vai diminuindo e passe. Se essa dor não melhorar, tem algo perpetuando a lesão, o quadro inflamatório. Entende o que eu estou falando? Então, se eu tenho uma tendinite aqui no ombro, tem algo perpetuando essa tendinite, perpetuando esse processo inflamatório. Eu preciso entender o que está perpetuando esse processo inflamatório. É isso? Entende o que eu estou falando? Muito bom. Então, eu preciso do diagnóstico, eu preciso entender o que está acontecendo exatamente. O que está acontecendo exatamente? Exatamente, o que está acontecendo? Eu tenho uma tendinite do supraespinhoso, isso acontece porque eu fico fazendo uma atividade muito com o braço levantado, e isso fica pinçando, né, causando o que a gente chama de síndrome de impacto no ombro. Fica ali pinçando. Toda vez que eu levanto o braço, eu pinço o tendão do supraespinhoso, porque
Vamos lá, eu tenho uma estrutura que chama acrômio, que é o teto do ombro, certo? E aqui eu tenho a cabeça do húmero, né, que a gente falou agora há pouco. E aí o tendão do supraespinhoso passa aqui, ó. Quando eu levanto o braço, eu faço isso aqui, ó. Então eu fico apertando esse tendão contra esse teto do ombro que a gente chama de acrômio, tá? Ok, então eu entendi exatamente o que está acontecendo e o que eu preciso fazer para que não aconteça mais. É importante entender o seguinte também, que dor no ombro é aqui, ó. Aqui é dor no trapézio. Essa região aqui, ó, é do músculo trapézio. Aqui é ombro, aqui é trapézio. Então eu preciso distinguir o que é o que. A dor é aqui, ó. A dor é trapézio. Talvez a gente grave um outro vídeo para falar disso, de trapézio, de cervical. Não. A dor é aqui, ó. 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 Né? Então, toda essa região aqui é a região do ombro. Eu preciso distinguir isso, porque dor nessa região aqui, do trapézio, né? Dessa região aqui, é uma região muito comum de ter dor por tensão, né? A gente tensiona demais essa região. Então, é uma região comum de ter dor. Eu não posso confundir essas dores, porque são dores distintas, totalmente distintas. Então vamos lá. Entendi o que está acontecendo? Eu sei o que está acontecendo comigo? Efetivamente eu sei o que está acontecendo comigo? Ah, eu durmo em cima desse braço aqui e aí, pra você ter uma noção, eu acordo de madrugada com ele formigando várias vezes, mas formigando brabo. Isso acontece frequentemente, quase todo dia. Tá bom, então provavelmente tem isso que está causando essa tendinite, essa bursite nesse ombro. Eu tenho o hábito de ficar assim, ó, dormir assim, ó. Essa é uma posição péssima para o ombro. Péssima. Péssima. Essa rotação externa aqui, ó, isso a gente chama de rotação externa, tá? Essa posição é uma posição muito ruim para o ombro. Por isso que a gente deve evitar, por exemplo, o supino inclinado. Para quem sabe, quem faz musculação sabe o que eu estou falando, né? Tem o exercício do supino regulamentar, deitado, e tem o inclinado, ó, porque eu estou com rotação de ombro e carga aqui em cima. É um exemplo, tá? Então, essa posição de rotação externa é péssima para o ombro, péssima. Você causa muito problema no seu ombro mantendo a rotação externa, ok? Aí eu começo a entender qual é o fio que eu vou puxar desse novelo para começar a ir para a resolução. Vou te contar a história. Tinha um aluno aqui na VIP, ele não está mais em Campinas. É um cara muito bacana, ele é um consultor, ele me ajudou muito aqui na VIP. Talvez você não saiba, né? A VIP é aqui, ó, é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. A gente comemora 21 anos nesse mês de novembro. Se você é de Campinas, talvez esse vídeo não entre em novembro, entre em outro mês, mas estou gravando aqui no mês de novembro, tá? Então, se você é de Campinas ou está em Campinas, está passando por Campinas, vem aqui nos fazer uma visita na Rua dos Alecrins, número 555. Quem sabe você ganha até de presente uma aula experimental. Tem banheiro para tomar banho aqui e tudo, então fica à vontade. Agora, se você quer vir aqui, conhecer o nosso espaço e ainda falar comigo, o ideal é você ligar aqui e marcar um horário no 3252-5656. Porque senão, se você chegar aqui agora, por exemplo, eu estou gravando vídeo e não vou conseguir falar contigo. Então, liga antes. Então, esse cara ele me ajudou muito aqui na VIP. Ele era um consultor de empresas e ele tinha umas sacadas muito boas. Foi um cara que a gente acabou ficando muito amigo e um belo dia, esse cara estava lá no Nordeste, viajando, atendendo empresas, e aí ele me ligou de lá, bravo, pé da vida. Ô Du, fala uma coisa, são os exercícios que você passa aí para mim que está machucando o meu ombro. Lembra aquela dor no ombro? Falei, lembro. Tô aqui, ó, não tem mais dor no ombro. São os exercícios que está passando para mim. Falei, cara, beleza, quando você voltar a gente faz uma revisão, mas não estou vendo aqui, né, muita possibilidade daqui, os exercícios que eu estou te passando causar dor no ombro, mas beleza, vamos lá, quando você chegar aqui a gente faz uma revisão. E aí ele voltou para Campinas, mas ele voltou para Campinas e para o escritório dele, mas como ele tinha muita coisa para resolver, ele não veio na primeira semana. E aí ele me ligou, naquela semana que ele voltou, olha, desculpa, eu falei que a dor no ombro era causada pelos exercícios aí da VIP, mas eu já descobri
onde que é a dor no ombro. Porque eu voltei para cá e a dor no ombro já voltou. E eu não voltei a fazer exercício ainda porque eu estou resolvendo algumas questões aqui na empresa. Volto semana que vem. Falei, e como é que é essa dor no ombro? O que está causando essa dor no ombro? Ele dirigia com o braço apoiado aqui, sabe? Não tem aquele lugar que a gente apoia no carro ali, que se segura para fechar a porta? Ele apoiava ali e ficava dirigindo pendurado ali, sabe? Em cima do ombro. Entende o que eu estou falando? Esses dias eu atendi uma pessoa, não lembro mais quem era, que falou exatamente isso. Que ele tinha um hábito de sentar para trabalhar e ficar apoiado em cima do braço da cadeira, sempre do mesmo lado e aí mexendo no mouse. Então, são essas questões que a gente precisa começar a entender do nosso dia a dia para resolver efetivamente o problema. Porque falar que tem tendinite num tendão do músculo tal, ou tem bursite, isso não a gente não consegue ir para a resolução. Eu preciso entender efetivamente o que está acontecendo. Tem um caso muito interessante, porque eu falo que quando vem as coisas, elas vêm para mim em mais de um, né? Uma grande amiga minha, fonoaudióloga, me procurou que ela estava com o ombro congelado. Para quem não sabe o que é ombro congelado, é a ideia do congelado mesmo, tá? Isso que eu acabei de fazer, a gente não consegue fazer, tá? Você não consegue lavar a axila, tá? Não consegue lavar a cabeça, a mão não entra aqui atrás a mão não vai aqui para trás do seu tronco, o ombro ele fica realmente naquela situação de congelado, certo? E aí, não tem movimento muito restrito, muito curto. E como que ela ia fazer? Se ela é fono e ela trabalhava ali na boca do paciente, fazendo vários movimentos, minha filha foi atendida por ela, então assim, eu sei bem como é que é o trabalho dela, ela precisa desse ombro, ativamente. E aí a gente fez todo um trabalho e eu já avisei para ela que era um trabalho bem longo para ganhar amplitude nesse ombro. Por quê? Porque o fato de forçar a amplitude também gerava um processo inflamatório no ombro. E o processo inflamatório gerava mais ombro congelado, né? Piorava a situação do ombro congelado. Então, tinha que ter ali uma equalização bem fina de forçar para ganhar amplitude, mas não gerar tanto processo inflamatório e trabalhar com gelo para abafar esse processo inflamatório e conseguir ganhar amplitude. E a gente, graças a Deus, conseguiu o resultado com ela. O ombro ficou perfeito, 100%. E na mesma época, um grande amigo meu que trabalha com bicicleta, ele é distribuidor de bicicleta, então ele usava muito o ombro para colocar as bicicletas em cima, as peças da bicicleta e as bicicletas em cima da caminhonete dele e descarregar no cliente. E ele estava nadando no mar, uma onda bateu quando ele estava nadando e aí machucou o ombro e esse ombro congelou também, tá? Foi exatamente a mesma questão, expliquei para ele que era um trabalho de longo prazo, mas que a possibilidade de melhorar era muito grande e a gente fez todo um trabalho, né, de longo prazo, mesma questão, e ganhando amplitude devagarinho, gelo, ganhando amplitude devagarinho, gelo. Tem até um episódio interessante que eu pedi para ele colocar gelo e falei o tempo que ele tinha que colocar de gelo. E ele achou que ele podia colocar quanto que ele quisesse. E aí começou a piorar o ombro. E eu falei assim, mas você está fazendo tudo que eu pedi para você fazer? Ele falou, tô fazendo. Quanto tempo você está fazendo de gelo? Aí ele me falou. Eu falei, não, eu não falei para você fazer tudo isso de gelo. O gelo em excesso é tão ruim quanto não colocar o gelo. Tem que ficar claro isso. Mas aí, enfim, esse ombro ficou 100%, hoje ele faz musculação com a gente aqui, levanta peso, sem problema nenhum. Então assim, eu tenho vários casos de ombro que eu atendi ao longo do tempo, que eu posso te contar aqui, para te encorajar, para você acreditar que é possível, acreditar que dá para melhorar. Tem outros dois casos interessantes, que os dois são atletas de jiu-jitsu, e os dois com a mesma questão. O ombro saía do lugar, o ombro deslocava, que a gente chama de luxação. Lembra que eu expliquei da articulação, né? Aqui eu tenho aquele receptáculo que recebe a cabeça do ombro. Quando a cabeça do ombro ela sai desse receptáculo, ela sai fora, né? Ela sai do receptáculo. Isso a gente chama de luxação. Duas pessoas, um homem e uma mulher. O dele, o grau do negócio estava tão avançado que um dia ele estava brincando com o filho, ele foi apoiar para brincar com o filho e o ombro saiu do lugar. E a gente fez vários trabalhos com relação a esse ombro. Ele não levava tão a sério assim o trabalho, não fazia o que tinha para fazer em casa e acabou optando pela cirurgia. Eu acompanhei a cirurgia dele, eu entrei na cirurgia dele, acompanhei ali o trabalho. Não é tão simples, porque quando está acontecendo isso, então imagina aqui, ó, eu tenho um receptáculo aqui, né? E aqui a cabeça do úmero, ok? Aqui eu tenho a cápsula que envolve, né? Ela sai daqui e ela envolve a cabeça do úmero para
fixar a cabeça do úmero aqui. E muitas vezes essa cápsula desgarra daqui, né, do receptáculo. Então eu tenho que colocar essa cápsula aqui de novo e costurar com âncora, né? Coloco uma âncora e costura ali, né, para fixar novamente a cápsula nesse receptáculo que a gente chama de cavidade glenoide, tá? Então eu coloco aqui e a âncora e alinhavo ali para fixar de novo a cápsula. E eu acompanhei a cirurgia dele, depois fizemos todo um trabalho de fortalecimento, de pós-cirúrgico, e hoje ele tem vida normal, voltou a treinar, voltou a lutar, muito bacana. O outro caso é uma atleta, mulher, também de jiu-jitsu, e também o ombro deslocava. Ela, assim, eu tenho mais intimidade com ela porque ela é muito minha amiga, então ela frequenta VIP, e tem alguns exercícios que ela não deve fazer, mas teimosinha de vez em quando ela resolve fazer, e aí é problema. Então, por exemplo, exercícios com o braço aqui em cima, a tendência desse ombro sair é muito grande, Cada vez que o ombro sai, piora ainda mais a situação. Então tem que tomar um cuidado com relação a isso. Quanto mais vezes sai, mais vai afrouxando essa cápsula, e é um problema isso. Mas a gente também fez um trabalho muito forte na época que começou, o ombro dela ficou muito firme, ela lutou várias vezes, tal, depois ela deu uma afrouxadinha no tratamento e aí o ombro começou a sair de novo. Então ela vive nessa constante. O ideal é não deixar esse ombro sair, é manter um trabalho. Eu, pelo jiu-jitsu também, eu tenho instabilidade nos dois ombros, mas meus ombros não luxam, ainda bem, e eu tomo cuidado, eu cuido desses ombros para isso. Trabalho de fortalecimento, trabalho de estabilização, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E o último caso. Esse caso é um caso mais extraordinário de todos, não é de ombro, de todos que eu já atendi. Essa pessoa me procurou com uma tendinite num tendão do ombro, do supraespinhoso. Esse tendão que eu falei, né, que fica ali entre o teto do ombro, que é o acromo, e a cabeça do húmero. E era bem no ombro esquerdo. E era tão grave a situação dela que ela tem família em Salto, então saía de Campinas, ia para Salto, passa ali em Indaiatuba, tem um pedágio. Ela tinha que parar o carro, puxar o freio de mão, descer do carro para dar o dinheiro no pedágio, porque esse ombro não levantava, de jeito nenhum. E o tendão já estava calcificado, de tanta tendinite, calcificou o tendão. Não sei se você tem clareza disso, mas depois que calcifica o tendão, não tem mais o que fazer. É o caso encerrado, tá? Só cirúrgico, se for optar por cirurgia. E aí eu propus para ela, isso faz muitos anos, tá? Muitos anos, isso foi na época do ano 2001, por aí, mais ou menos. Eu propus para ela fazer um tratamento, fazer um trabalho nesse ombro, para ver o que a gente conseguia de resultado. Mas eu falei assim, olha, não prometo nada, porque está calcificado, mas eu acho que vale a pena a gente experimentar, ver o que acontece. E ela topou. Eu tenho o resultado dos exames, tanto de raio-x quanto de ultrassom. Não tem mais calcificação no ombro. Zerou o ombro dela. Então, eu quero te encorajar que é possível, que sempre é possível a gente fazer uma experiência e optar por... Vamos experimentar, ver se melhora. Porque se eu não fizer nada, é certeza que não vai melhorar. Isso é fato. E aí, imagina, você poder voltar a fazer as suas atividades do dia a dia com liberdade. Mas, Eduardo, dói muito, muito. Dói muito mesmo. Esses dias, eu atendi um grande amigo meu. Ele foi meu professor quando eu era molecão e treinei full contact com ele. E esses dias, hoje ele mexe com cães. E aí ele estava adestrando um cachorro, o cachorro mordeu aqui o braço dele e deu um tranco no braço dele assim para dentro. E aí ele começou com muita dor no ombro. Olha só que louco, né? E aí ele me procurou para eu dar uma olhada no ombro dele. E ele veio exatamente com esse discurso, dói muito. Ele mandava WhatsApp para mim, dói muito, dói muito. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo, propus alguns exercícios para ele, ele está no processo de reabilitação, né? Mas ele sempre fala que dói muito. Ok, eu entendo que dói muito. Por isso, exatamente por isso que a gente precisa cuidar. Dói muito, gera um certo medo na pessoa de
piorar a situação. Realmente, dependendo do exercício que a gente fizer, pode dar uma acelerada no processo inflamatório e causar um pouco mais de dor. A gente tem que estar atento a isso. É um risco. Agora, ficar do jeito que está é certeza que nada vai acontecer. Então, o dói muito, eu entendo, e depois do que eu falei, eu acredito que você também me entenda, que é necessário a gente cuidar dessa dor, principalmente se ela dói muito. É um motivo ainda maior para a gente cuidar, entender o que está acontecendo e propor exatamente o que tem que ser feito. Mas, Eduardo, faz tanto tempo que eu tenho essa dor, você nem imagina, né? Quanto tempo isso está assim, que não mexe direito, que está travado, que eu não tenho amplitude de movimento, e tem muito tempo. Não importa quanto tempo. Não importa quanto tempo. Importa é se você realmente tem vontade de melhorar, desejo de melhorar, desejo de ter o ombro funcionando de uma forma normal. Se esse é o seu desejo, bora! Eu tenho certeza que eu posso te ajudar com isso. Tenho certeza que eu posso te ajudar com isso. Você entendendo o que a gente vai falar aqui, eu já sei que várias questões vão clarear. Várias questões vão clarear. Para esse ombro poder voltar a ter um movimento normal. Mas, Eduardo, e esse medo que eu tenho de fazer algo e piorar? Porque eu já até fiz algo e piorou. Teve uma época que eu fiz um tratamento aí e piorou a dor no ombro. Tá. Você conversou com a pessoa que estava te atendendo? Porque isso é importante. Entender o que está acontecendo. Porque, como eu disse, se eu vou ali propor um exercício, esse exercício, ele pode disparar o processo inflamatório. Pode gerar um pouco mais de dor. E aí eu preciso entender para, de repente, diminuir o exercício, tirar o exercício, fazer mais vezes gelo pós o exercício. Preciso entender o que está acontecendo. E, efetivamente, para poder te ajudar. Agora, não é assim, eu fiz, doeu, piorou, então eu não faço mais. Porque é aquele negócio, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Estou até fazendo propaganda da Tostines, não sei nem se existe Tostines ainda, né? Mas enfim, se eu não faço nada, a dor do ombro piora. Se eu faço, a dor no ombro também piora. Mas piora com a proposta de melhorar. Se eu não faço nada, a dor fica ali e vai ficar ali. Não vai ter o que vai melhorar essa dor. Que eu falei lá no começo, né? A pessoa, ela chega com um certo desespero, com uma certa ânsia de querer melhorar essa dor. E aí, ela acaba optando por tratamentos mágicos. Vamos fazer, não, isso aqui vai melhorar amanhã, seu ombro. Não vai, né? Seu ombro está com um processo inflamatório já há meses, anos. Não vai ser num passe de mágica que eu vou resolver isso. Por exemplo, quando a gente faz infiltração, que infiltra o anti-inflamatório dentro do corpo, né, lá no tendão, por exemplo, ou dentro da articulação, isso piora a situação. No primeiro momento, algumas pessoas sentem uma melhora, mas no segundo momento do rebote, piora. E o anti-inflamatório ali no tecido, ele vai degenerando o tecido. Então, num segundo momento, né, isso aí, a longo prazo, isso aí fica péssimo. E isso é a ânsia de querer resolver logo a situação. Então, vamos passo a passo para resolver definitivamente, resolver na raiz do que está acontecendo. Não deixar ficar peças soltas desse quebra-cabeça. Entende o que eu estou falando? Eu sei que gera um certo desespero, uma certa ânsia de querer resolver rápido, está incomodando muito, eu não sei mais o que eu faço, mas calma. Quem está de fora, né, falar calma, eu sei que é dolorido para quem está dentro da questão, mas eu já vi, né, contei aqui para você alguns casos que eu atendi que tiveram muito sucesso. Então, calma, pé no chão,
olha para frente, que lá na frente tem uma luzinha no final desse túnel. E eu vou te ajudar a andar na direção dessa luz, para resolver efetivamente essa questão. Não vai no desespero, porque muitas vezes quando a gente busca um atalho, a gente mete o carro no atoleiro. Cuidado. Eu sei que é convidativo, é instigante, mas é muito arriscado também. Muito arriscado também. Então, vamos pelo caminho mais comum, o caminho mais conhecido, o caminho que as pessoas trafegam mais, porque esse caminho é um caminho pavimentado e que vai te levar em direção ao seu objetivo, que é melhorar esse quadro, que é resolver esse quadro. Então, o primeiro ponto é você procurar um especialista, alguém que vai conseguir fazer um passo a passo e chegar no diagnóstico. Lembra que a gente conversou lá no começo? O que está acontecendo exatamente? Vou investigar isso. Eu demoro às vezes 40 minutos conversando com uma pessoa. E que posição que você fica para trabalhar? Como é que você trabalha? O que você trabalha? Quanto tempo você fica sentado? Você dirige muito? Você dirige pouco? Como é que você dorme? Que posição que você dorme? Tudo isso tem que ser investigado. Você faz atividade física? Qual atividade física? Lá antes, que atividade física você já fez? Quando você era mais novo? Na adolescência? Tem que entender essa história toda. Além, não vou entrar aqui no mérito, além das questões emocionais. Nosso corpo, ele está sendo o tempo todo influenciado por questões emocionais. Tempo todo. Então, se eu tenho algumas questões emocionais acontecendo comigo, ela vai impactar o meu corpo, ela vai impactar as articulações, os músculos, os tecidos de uma forma geral. Eu preciso entender. E que eu sempre falo, se eu não resolver as questões emocionais, eu não consigo resolver o que está acontecendo. Eu posso ter o melhor fisioterapeuta do mundo me atendendo. As questões emocionais, elas sempre vão estar acima disso. E se eu fizer algo muito forte aqui para resolver, isso vai aparecer num outro lugar de uma forma muito mais alta. Porque quando acontece alguma questão, é o seu corpo falando com você. É o seu corpo te mostrando que tem alguma coisa que não está de acordo. Se eu vou lá e abafo isso de alguma forma, o seu corpo vai arrumar um jeito de falar um pouco mais alto com você. Enfim, eu preciso de um especialista para me ajudar a enxergar o cenário, para me ajudar a enxergar o que está acontecendo, e aí eu conseguir andar na direção de entender isso e achar um diagnóstico, encontrar um diagnóstico. A partir disso, eu começo a andar na direção do meu objetivo. Então, por exemplo, tem aquele exercício que você pega o elástico, faz aqui, ó, rotação interna, né, ó, fazendo força para dentro. Tem aquele que eu faço força para fora, né, que é a rotação externa, que vai fortalecer esses músculos do ombro para esses músculos, eles envolvem a articulação do ombro. Então imagina aqui o receptáculo que eu falei lá, né, a cabeça do húmero aqui. Então esses músculos estão em volta, né, aqui, e eles ajudam a colocar esse ombro na posição adequada. Mas a gente não pode dizer que eles estabilizam assim a articulação. Tem outras questões que estabilizam também. Tem alguns exercícios que estabilizam. O que eu preciso fazer quando eu faço esses exercícios é ativar essa musculatura. Eu ativo essa musculatura para conseguir estabilizar melhor o ombro. Por exemplo, a posição de flexão de braço. Quando eu fico aqui na posição de flexão de braço, eu tenho uma certa estabilização. Tanto é que algumas pessoas até tremem quando fazem essa posição. É uma posição interessante. Não é para todo mundo. Pode ser que piore a sua dor no ombro fazer isso. Tá? Não estou te recomendando, só estou falando que é um exercício que de repente a pessoa fica ali, né, tremendo, às vezes faz em cima de uma bola, né, também para estabilizar essa articulação do ombro. Agora, de fato, você precisa encontrar um especialista para te dar o diagnóstico, entender efetivamente o que está acontecendo, para aí sim conseguir andar na direção do seu objetivo. Eu vou colocar aqui, quando você está com um especialista, imagina só, a máquina de lavar da sua casa quebra. Você não chama o mecânico do seu carro, por mais especialista que ele seja lá na mecânica do seu carro, ele não é especialista em máquina de lavar. Então, quando você está com um especialista, você está de mão dada com uma pessoa que sabe andar naquele caminho. Por isso que fica muito mais fácil.
Agora vamos resolver essa questão do ombro da forma mais simples, da forma mais suave. Talvez não tão rápida, mas de forma definitiva. Vem comigo, fica a dica. Valeu!